algo melhor. Todos nós podemos sempre fazer alguma coisa, em qualquer situação. Nós temos inteligência, saúde, todas as condições de, em qualquer situação, nós usarmos a nossa criatividade e fazermos alguma coisa para mudar. Só para a gente começar, vou contar uma historinha rapidinho. Diz que tinha uma pessoa que morria de vontade de ganhar na loteria. Aí ele ia lá na igreja e rezava para Santa Edviges, para São Judas Tadeu, para Santa Rita de Cássia, e pedia: pelo amor de Deus, me ajudem a ganhar na loteria, me ajudem a ganhar na loteria. E o tempo passava e nada, e ele ia e apelava para outro santo, e para outro santo, e para outro santo, e nada dele ganhar. Aí, num determinado dia, ele estava lá pedindo, fazendo promessa para que ele conseguisse ganhar a loteria. De repente, ele ouve uma voz que fala assim para ele: meu filho, faça alguma coisa, compre um bilhete pelo menos, senão como é que a gente vai te ajudar, né? E é isso, gente, é uma historinha, uma brincadeirinha, mas na verdade é isso. Muitas e muitas vezes nós queremos que as coisas mudem, nós queremos obter novos resultados, nós queremos que a situação melhore, que a gente saia do lugar comum, só que a gente fica ali, acomodado na nossa zona de conforto, esperando o maná cair do céu. E não vai cair, né, gente? Não vai cair. Esse texto, ele tem um versículo do Evangelho de Lucas. E ele diz o seguinte: não necessitam de médico os que estão sãos, mas sim os que estão enfermos. Segundo os evangelistas, são palavras de Jesus, que estão no Evangelho de Lucas, capítulo 5, versículo 31. Jesus, ele ajudava a todas as pessoas que se dirigiam ali, a todos, indistintamente. Mas quantas e quantas vezes ele foi acusado de ficar entre as mulheres de vida fácil, os publicanos que os judeus odiavam, porque eram aquelas pessoas, né, que cobravam os impostos. Então Jesus sempre falava isso, que quem era são não precisava de médico, e que ele tinha vindo para essas pessoas que precisavam de ajuda. Então, muitas vezes, a gente se coloca nessa condição de entendidos, nós nos colocamos nessa condição de, nós temos o conhecimento, nós estudamos, nós fazemos isso, nós fazemos aquilo, e a gente não se coloca na condição daquele que está sofrendo. E são justamente essas pessoas as mais difíceis, as mais necessitadas, que muitas vezes vêm para a nossa vida para nos dar um impulso. Nesse texto, o Emmanuel, ele fala que quem sabe ler tem obrigação de ajudar quem é analfabeto. Que quem tem um emprego tem obrigação de ajudar aquele que não consegue muitas vezes trabalhar. E às vezes a gente tem mania sempre de criticar, a gente se coloca num pedestal, numa condição de sabe tudo,
E a gente não consegue perceber que essas pessoas que muitas vezes nós julgamos, vou usar uma palavra bem pesada, né? Vagabundo, como meu pai costumava dizer. Meu pai tinha essa mania. Meu pai sempre foi uma pessoa muito trabalhadora, desde pequenininho. Ele teve que ir à luta, porque a minha avó ficou viúva muito cedo. Então, meu pai, ele tinha isso muito enraizado nele, que aquele que não trabalhava, seja lá por que razão que fosse, para o meu pai era vagabundo. Era um conceito que ele tinha de uma época antiga. Só que hoje em dia, nós sabemos que não é assim. E nós sabemos que muitas vezes essas situações são colocadas na nossa vida para que a gente mude os nossos paradigmas. Quando eu era jovem, quando eu era criança, assim, eu lembro que às vezes a gente andava na rua e você via um monte de cachorro na rua, um monte. E eu lembro que nós tínhamos que tomar muito cuidado, porque os cachorros, eles estavam acostumados a viver na rua. E eles atacavam, porque já tinham sido atacados, eles mordiam para se defender. E na época existia uma tal de carrocinha. Acho que não é da geração de vocês, né? De algumas pessoas, né? E a carrocinha, ela tinha por tarefa limpar as ruas desses cachorros. Então ela passava, laçava o cachorro, levava para o centro de zoonoses, e se o dono não aparecia dentro de algumas horas, eu não lembro mais quantas horas eram, o cachorro ia para a câmara de gás. Dizia-se que ele virava sabão. Esse é um conceito que naquela época era extremamente comum. E as pessoas achavam que era normalíssimo. Até que num determinado ponto, algumas pessoas despertaram e começaram a desenvolver outros estudos, outros conceitos. E hoje nós sabemos que não só os cães, os gatos, todos os animais, eles têm um princípio espiritual, eles têm alma, não é uma alma racional como a nossa, mas eles têm alma, eles têm um princípio espiritual, eles evoluem. Então foi feita alguma coisa para mudar isso. E hoje, é claro, nós sabemos que ainda existem animais nas ruas, mas existe uma preocupação de ONGs, de pessoas que resgatam, que cuidam, que vacinam, castram, colocam para adoção. Então foi feito um movimento nesse sentido e mudou-se um conceito que era arraigado. A mesma coisa, a questão do trabalho. Hoje em dia, quantas e quantas pessoas a gente vê na rua? Ah, mas são drogados. São drogados, são doentes. São pessoas doentes, são irmãos doentes. Não compete a nós julgarmos. Compete a nós, dentro das nossas possibilidades, fazermos alguma coisa em prol dessas pessoas. Se eu não tenho condições, tem gente que fala assim, eu não vou dar dinheiro para vagabundo porque ele vai usar droga. Eu não vou dar dinheiro para o pessoal que fica pedindo porque ele vai usar droga. O Chico Xavier, quando ele vinha para São Paulo, quando ele era vivo, né? Ele sempre vinha num centro, no Jabaquara, que agora eu esqueci o nome daquele centro, ele sempre vinha nesse centro. Então, quando ele vinha para São Paulo, ele parava sempre num posto de gasolina e ele pedia para os frentistas trocarem
uma ou duas notas em moedas. E por que ele fazia isso? Porque ele sabia que naquela época, hein, gente, o Chico já morreu, né? O Chico já morreu há muito tempo. E naquela época que ele tinha saúde, que ele vinha, já existiam os pedintes. E ele dava moedinhas para todo mundo que pedia. E juntamente com a moedinha, ele fazia um afago, ele dava uma palavrinha de conforto, de carinho. E as pessoas falavam para ele: mas Chico, são drogados, o pessoal vai tomar cachaça, o pessoal vai tomar pinga. E o Chico dizia: não compete a mim julgar. A mim compete fazer a minha parte. E às vezes, gente, a gente se coloca nessa condição de ficar julgando os nossos irmãos, ficar julgando os nossos semelhantes. Ninguém está aqui para fazer apologia ao pessoal que fica no farol, ao pessoal que fica na rua. É que o Emmanuel, ele coloca isso, que nós que nos colocamos como aspirantes à prática da caridade, a gente tem que se compadecer das almas endurecidas e que não são esclarecidas. Porque esses irmãos, eles não são, eles não estão nessa condição porque eles querem. Ninguém sabe se já nasceram com uma propensão genética a determinadas doenças, a adicção. A gente não sabe. E como dizia o Chico, não compete a nós julgar. A gente tem que fazer o que está ao nosso alcance. E se eu não posso fazer nada? Eu posso fazer uma prece. Eu posso dar um sorriso. Não, o que a gente faz? A gente fecha os vidros do carro e tem medo até que eles cheguem perto. É claro, né? É claro que a gente sabe que existem as coisas ruins. Existem, a gente sabe que existem. Existem os perigos, existem. Mas a gente não pode generalizar. Porque no mundo em que nós estamos vivendo, nós estamos lidando, nesse período de transição que a Terra está passando, com espíritos em N condições evolutivas, em N condições de aprendizado. Nós estamos lidando com espíritos em últimas oportunidades. Espíritos que assim que desencarnarem, não voltarão a reencarnar na Terra. Porque a vibração deles, a condição espiritual deles, não lhe permite continuar na Terra que está passando por um processo evolutivo. Porque não somos só nós que estamos evoluindo, trabalhando para a evolução. O planeta também evolui, os planetas evoluem, tudo evolui na natureza, nada é estático, nada foi criado pronto, tudo passa por esse processo. E é isso, né, que o Emmanuel coloca aqui para a gente. Então ele fala que quando a gente não tem condições de fazer qualquer coisa por uma pessoa, por um irmão, por uma situação, que a gente faça uma prece. E muitas vezes nem isso a gente consegue fazer. Às vezes a gente chega em casa tão cansado que a gente deita no travesseiro e apaga. A gente nem lembra de agradecer pelo dia, a gente nem lembra de fazer uma prece. E olha, já aconteceu algumas vezes comigo, de eu deitar e de repente, aí eu começo a fazer uma prece, de repente eu acordo, já são tantas da manhã, e aí eu percebo que eu comecei a orar e dormir no meio da oração. Acontece isso, mas a gente tem que ter essa condição de sermos gratos. Nós temos que ter essa condição de, tanto de manhã quanto à noite, nós agradecermos e pedirmos, orarmos uns pelos outros.
Se a gente não pode fazer, que nem nós fazemos nos grupos espíritas, nós atendemos as famílias, fazemos as cestas básicas, fazemos o nosso trabalho social e cada um contribui com aquilo que pode. E existem pessoas que conseguem contribuir um pouco mais e pessoas que conseguem contribuir um pouco menos, mas é um exercício que todos nós estamos fazendo. Mas a caridade não é só isso. A caridade vai além disso. A caridade é algo que exige que nós aprendamos a amar. E é isso que ainda é difícil para nós. Nós temos essa dificuldade. E talvez na nossa condição a gente não consiga ainda amar. Talvez a gente tenha que reencarnar mais algumas vezes para que possamos desenvolver este amor que o Cristo tinha por todos, principalmente pelos doentes. Nós, o mais próximo, pelo menos é o que dizem, né? É o que diz, é o que está no livro dos Espíritos, que o mais próximo que a gente chega do amor é o amor de mãe, diz que é o mais próximo, que na Terra nós ainda estamos muito longe do que é o verdadeiro amor. E que para que a gente possa praticar mesmo a caridade, é uma condição imprescindível que a gente aprenda a amar. E não existe um curso para a gente aprender a amar. É algo que a gente tem que desenvolver de dentro para fora. É algo que nós precisamos desenvolver aqui dentro, mudando em primeiro lugar os nossos pensamentos, as nossas convicções, os nossos conceitos e preconceitos, mudando, saindo do lugar comum, como diz a lição, fazendo alguma coisa. Nós precisamos fazer uma coisa nesse sentido. Então, a partir do momento que a gente se predispõe a fazer um trabalho social, um trabalho de caridade, digamos assim, de doação, né? Um trabalho voluntário, nós estamos fazendo esse exercício. E um dia, no futuro, com certeza, nós aprenderemos a amar. E dizem os Espíritos que a condição primordial para nós continuarmos na Terra regenerada, é que a gente aprenda a amar. O mundo regenerado, segundo os Espíritos, não é um mundo, digamos assim, não é um mundo feliz. Seria como um lugar de descanso, onde os espíritos cansados e abatidos por provas, expiações, lutas intensas, vão passar um período se recuperando para que possam continuar a sua jornada evolutiva. Os mundos felizes ainda estão muito longe dos mundos de regeneração, mas não serão todos que herdarão a Terra regenerada. Tomara que a gente consiga, né? Tomara que a gente consiga, porque a gente ainda está no processo, a gente está no processo de limpeza. E nesse processo de limpeza é que essas coisas nos chamam a atenção, essas coisas ruins que a gente vê. Esses dias não, acho que foi hoje de manhã que eu estava ouvindo falar da Cracolândia, tudo que está acontecendo lá na Cracolândia, que eles invadiram uma loja, enfim.
Isso daí, gente, é o quê? São expurgos, são espíritos que ainda estão tão doentes que eles não conseguem enxergar nada além daquilo. A vida deles é aquilo e não adianta tentar internar força, não adianta. O espírito, ele só melhora quando ele, cansado de sofrer, escolhe melhorar. Pode internar, pode fazer o que quiser, é entrar e sair. E assim, gente, em tudo. Porque nós estamos convivendo com espíritos em diversas situações, em diversos níveis de aprendizado, e vai ter aqueles que, com uma simples lição, vão aprender, vão mudar, vão fazer diferente, e outros que, vão sofrer, e ainda não vão despertar, porque eles são jovens espiritualmente ainda. Então, são essas diferenças que nós estamos observando na Terra agora e que nos chocam. Porém, como diz Emmanuel, não cabe a nós julgarmos. Cabe a nós fazermos alguma coisa para mudar. E para que a gente consiga fazer alguma coisa com essa consciência de que nós não temos obrigação de salvar o mundo, mas nós temos obrigação de nos salvar. E para que eu melhore, é primordial que eu melhore o ambiente onde eu vivo. Olha o que o Emmanuel fala. Só para terminar, falta quanto para eu acabar? 3 minutos. Então já vou acabar. O Emmanuel diz assim: a vida não reclama o teu sacrifício integral em favor dos outros, mas em benefício de ti mesmo. Não desdenhes fazer alguma coisa na extensão da felicidade comum. Ninguém pode ser feliz sozinho. Já dizia o poeta. Ninguém. Para que a gente consiga ser feliz, é preciso que todos estejam felizes. É por isso que os espíritos de luz continuam por aqui nos ajudando. Porque eles sabem que para que a gente seja feliz, você tem que ajudar aqueles que estão sofrendo. Então, como o Emmanuel fala, não é nossa obrigação salvar o mundo, mas a gente tem que melhorar aquele espaçozinho onde nós convivemos. E cada um vai observar o que pode fazer para mudar. Basta ter vontade, basta ter a consciência de que nós nunca estamos sozinhos e que, por mais difícil que seja o nosso trabalho, ele é o melhor para nós, levando em consideração, gente, que essa é a nossa melhor versão. Então, se essa não está boa, gente, não queiram saber o que ficou para trás. Então, vamos daqui para frente pensar nisso que o Emmanuel nos fala. Vamos usar a nossa vontade, a nossa criatividade e vamos fazer alguma coisa, melhorando, em primeiro lugar, a nós mesmos. Eu não mudo ninguém, eu só mudo a mim mesmo. Eu sou responsável única e exclusivamente por mim mesma. E o dia que nós sairmos daqui, ninguém vai perguntar o que nós deixamos no caminho. Vai perguntar o que você fez para se melhorar. Boa noite, gente. Muito obrigada e fiquem com Deus, tá? Obrigada mesmo, de coração. Nós aí te agradecemos, imagina, gente, por este banquete de luz. E assim, um pouco mais fortalecidos
agradecemos ao Pai por permitir que estivéssemos aqui a ouvir e pedimos a Ele que nos ajude a vivenciar no nosso dia a dia, a partir de agora. E pedimos ao Pai as bênçãos sobre nós, pedimos ao plano espiritual que leve daqui as nossas melhores vibrações de amor, de caridade, onde se fizer necessário neste momento. Aqueles que estão em hospitais, aqueles que estão em condições de rua, que são nossos irmãos também, aqueles que estão passando por cirurgia, aos médicos, aos nossos governantes, todo aquele que precisar de um carinho, aos animaizinhos de rua, que recebam nosso carinho, nosso amor. E voltando aqui, agradecemos ao Pai por todas as bênçãos que Ele tem nos proporcionado. Pedimos a Ele que nos leve de volta aos nossos lares, com segurança, e chegando lá, permaneça conosco. E que na próxima semana possamos novamente nos encontrar